Galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Joseph, eu sou bacharel em Direito e hoje eu quero trazer aqui para vocês uma forma de manifestar aí a minha observação, eu diria assim, e ao mesmo tempo a minha crítica em relação a esse exame que aconteceu no dia de ontem, no dia 28/7 de 2024, que foi o exame da ordem. Há muito tempo a gente vem praticamente indignado, todo mundo que já submeteu esse exame, né? A gente vem observando e insatisfeito com a forma que a banca ela vem trabalhando. A banca FGV, né, até onde eu busquei informação, é uma banca que, principalmente no início da OAB, era uma banca bem quisitada, né? Era uma banca que as pessoas elogiava bastante, dizia muito, assim, né, da capacidade dela em relação às outras bancas que existiam, né, em relação ao erro, a questões até mesmo de fraude, e era uma banca super bem respeitada. Mas, né, como tudo na vida, a gente não sabe o que aconteceu, porque de um tempo pra cá, se você bem observar, se pegar, né, os últimos exames aí, se comparando aos exames que vinha no início, houve uma mudança gigantesca, gigante mesmo, ao ponto de a gente observar que com essa mudança caiu a qualidade da banca gigantescamente, ao ponto de que o candidato, ao invés de ser avaliado, ele é mais induzido ao erro, né? Até mesmo pela forma que ele elabora. Imagine você aí que passa horas do dia estudando, né, em busca de um sonho, enfrenta 5 anos de faculdade e você vem naquela força de vontade, se dedicando ao máximo para poder passar pelo exame, né, que é coisa que a pessoa, desde o primeiro dia de faculdade, ela sabe que ao terminar o direito ela vai ter que ser submetida a isso. E quando você vai fazer o exame, você descobre que, na verdade, o exame é mais uma forma de te induzir ao erro, de levantar dúvidas sobre o que você de fato aprendeu, do que ser um exame que extraia de você a sua capacidade, a sua aptidão jurídica. Porque em todo o processo de avaliação, se você bem observar, né, o objetivo é ser objetivo, é buscar realmente entender se aquela pessoa que está sendo submetida àquela avaliação, se ela entende ou não daquela determinada matéria, daquele determinado assunto. Outro detalhe que a gente tem que observar é que uma pessoa, quando ela vai ser avaliada, ela não é especialista em tudo. Se você comprar qualquer tipo de curso, você vai ver que para cada matéria existe um professor específico, seja direito penal, processo penal, né? Há matérias que tem 4 professores para poder falar daquele assunto. Porém, quando você vai fazer o exame da ordem e que tem 20 questões, parece que o que se espera do candidato é que ele seja especialista em 20 matérias, que é impossível uma pessoa ser. Então, querendo ou não, depende sorte, vamos dizer assim, ou seja, o que seria essa sorte? Seria a sorte de cair o que você estudou, ou que o enunciado não esteja tão confuso ao ponto de te induzir ao erro. Entendeu? Então a gente não pode dizer que uma determinada pessoa que passou e foi submetida pelo exame, se ela vai de fato sair uma pessoa, vamos dizer assim, que certificada de que ela será um bom profissional ou não. Porém, né, dentro da dinâmica da advocacia, vai muito mais além do que uma prova. E o que você percebe é de que várias pessoas, por exemplo, aí que às vezes estão até como estagiários na advocacia, pela sua própria aptidão, costumam ter um discernimento, ou às vezes uma oratória, ou qualquer outro tipo de coisa, né, que são de característica de persuasão, né, e que faz parte da advocacia, e que às vezes não é avaliada. E isso, né, muitas vezes frustra algumas pessoas, porque parece que a única forma de avaliar um ser em relação à sua aptidão para advogar é o exame. E o que mais frustra a gente diante dessa situação? É porque não é por falta de estudar que muitas pessoas não são aprovadas, mas, todavia, que para você ser avaliado por uma banca, você tem que pagar por essa avaliação, já coloca em dúvida em relação à quantidade de pessoas aprovadas e reprovadas, né? Para dizer assim, o quanto que essa estatística seria efetiva ou não, ou que condizia ou não com a realidade. Porque se cada examinando
ele tem que pagar 320 por inscrição, e essa banca ela ganha por inscrição, o que mais leva a crer é de que, se, eu não estou falando claramente que é o fato da FGV, mas que se acaso a banca ela tenha esse interesse, fica velado essa intenção quando o número de reprovação é muito maior do que o número de aprovação. A maioria dos exames, né, variam entre 70% a 80% de aprovados. De reprovados, desculpa. Enquanto o número de aprovados seriam de 20% a 30%. Imagina de que cada vez que uma pessoa é reprovada, ela vai ter que se submeter novamente ao exame. E cada vez que ela se submete a esse exame, ela vai pagar 320 de inscrição. E aí é que entra a dúvida. Até que ponto essa avaliação, ela não está sendo mercantilizada? Que essa avaliação, ela não está pendendo para uma certa intenção de arrecadação de dinheiro, né? E isso é complicado, porque é uma matéria que quase ninguém quer falar. Até porque, né, acusar uma coisa dessa demanda de prova, né? Vai exigir isso. Ninguém quer se comprometer em relação a isso. Mas eu quero trazer para vocês aqui, né, o que ontem no exame, o que caiu ontem, por exemplo, uma questão que de uma certa forma me deixou insatisfeito pela forma que ela foi elaborada, que foi a questão de número 30 da prova 2, que traz aí a situação de um prefeito, né, que conforme o enunciado aí, eu vou deixar na tela para que vocês possam ler, onde fala de que o prefeito de uma determinada cidade fez um decreto de expropriação, e nesse decreto aí ele fundamentou de que o objetivo, né, dessa expropriação desse imóvel era para a construção de uma escola, e de que a esposa dele, que no caso seria a pessoa que seria desapropriada, não aceitou e não quis fechar nenhum tipo de acordo administrativo, porque segundo ela, ele estaria fazendo isso por uma questão de vingança. E o enunciado traz aí 4 alternativas para que a pessoa ela possa, né, discursar sobre qual é a ação adequada e correta que deveria ser feita, né, como advogado da parte. Porém, se você bem observar aí, vocês vão verificar de que em relação ao certame, não há um único exclusivo correto. Você vai verificar de que há sim, né, mais de uma alternativa correta em relação a isso. E eu vou mostrar para vocês exatamente como a banca interpretou isso aí.